Como é bom saber que Deus ele usa pessoas. Como é bom saber que Deus sempre trabalhou usando pessoas. E se a gente não entender isso e não desenvolver isso, não tiver maturidade para isso, a gente vai se achar a última Coca-Cola no deserto e vai ficar no deserto mesmo. Você está aqui, irmão, porque fomos chamados para viver em família. Porque fomos chamados não para vivermos isolados, sozinhos, mas fomos chamados para viver como corpo, como igreja. E um faz os acordes e outro faz o ritmo. Você está aqui, irmão? Você crê assim dessa forma? Eu creio que Deus já tem ministrado o seu coração e vai continuar ministrando. O acampamento ainda não terminou. Ainda tem hoje à noite. Aí continua amanhã, depois da manhã, depois da manhã e depois da manhã. E a gente vai vivendo Deus para as nossas vidas. Amém, amados? Vamos ver acampado na presença do papai. Meu filho disse assim: papai, por que a gente não fica aqui direto? E que bom, né? Esse ambiente, como o pastor sempre fala, amado. Eu não sei como que alguém não consegue vir para cá. Não sei como alguém que ama o Senhor e que vive a palavra. Mas não é? Quem ama o Senhor está aqui. Quem ama a visão está aqui. Quem ama a palavra de fato está aqui. Às vezes a gente compreende que um ou outro realmente por algum motivo não pode estar. Mas amado, como é bom a gente estar aqui recebendo do Senhor. E como eu disse lá para os irmãos de Saramini, disse, amado, não é o primordial, não é as brincadeiras, sabe? Não é o que a gente vai se divertir lá. Mas o prato principal é aqui, irmão. Amém? E eu quero que vocês me amem também. Dá uma glória a Deus aí, irmão. É porque vou falar de um assunto que eu acredito que se nós entendermos como cristãos, nós iremos avançar muito. Nós iremos prosperar muito, amém, queridos? E já foi falado aqui sobre lealdade, deslealdade, né? E o meu tema é obediência e submissão. Amém, querido? Lá em Jaramirim agora tem uma brincadeira do como é, irmão? Porque nós somos a igreja da alegria, né? Então tudo que é do a gente pega também, né? Então, mas queridos, como é bom a gente estar debaixo de obediência e submissão. Quando o pastor fala aqui, queridos, que nós somos uma igreja só, é porque nós somos uma igreja só. Nós somos um povo só, nós somos uma família só. E estudando um pouco sobre esse assunto, quando nós temos dificuldade de obedecer, é porque a gente precisa amadurecer um pouco mais. Você está aqui? Quando em nossa alma existe uma dificuldade de obediência ou de submissão, é porque a nossa alma ainda não foi tratada nesse quesito. Que já foi falado aqui que não é a vontade do líder, mas é aquilo que Deus colocou no coração do líder. Você está aqui? Quantos creem que sua liderança é guiada pelo Espírito Santo? Se você crê que sua liderança é guiada por Deus, e uma das coisas que eu achei assim interessante é que o questionamento é um perigo muito grande. É o pré-requisito para a ruína. Porque tem pessoas que tudo, mas por que assim? Mas por que aquilo? E às vezes, irmãos, é tão fácil obedecer. O teu irmão diz assim: é tão fácil obedecer. O pastor falou aqui: já tem uma visão, já tem tudo pronto. Aí vou ter que fazer do meu jeito. Aí o seu irmão diga assim: se converta, bichinho. Você está aqui, irmão? Porque se Deus já deu algo para a nossa liderança, já deu uma visão, já deu uma estratégia, já deu algo para ser feito e que está funcionando, eu vou desobedecer. Um tempo atrás o pastor chegou para mim e fez: César, tem algum lugar aí no coração? Eu disse: não.
Tem algum local assim para você ir? Eu disse: tem não. Mas se o senhor mandar para algum canto, eu vou. Há um tempo atrás, em uma reunião, ele fez com os ministros, e eu morando em Ceará-Mirim, ele disse, ele estava pastoreando Igapó e pastoreando Nova Ceará-Mirim. E eu ficava remoendo por dentro. Vou usar as palavras de Samuel aqui, remoendo. O pastor está vindo de Natal para cá. O pastor está vindo de Natal para cá. E ele fez: alguém aqui vai para Nova Ceará-Mirim? Irmão, vou te dizer uma coisa, eu não queria ir não. Desculpem, meus irmãos de Nova Ceará-Mirim, eu amo vocês. É porque eu não queria sair daqui. Aí quando eu fui para lá, eu não queria sair de lá. Não é assim? Ele disse: alguém, eu disse: eu. Porque eu estava lá, eu podia ir, eu não podia? Podia. Eu estava perto. O que custava eu obedecer a uma voz? Seguir uma direção da minha liderança? Porque às vezes a gente pensa do nosso jeito. Porque às vezes o pensamento é: por que não fecha? Mas só que não é o meu pensamento, é o pensamento de Deus que está no coração do líder. Eu vou. E a gente foi. E amado, eu uso de uma estratégia com Deus que funciona. Quando eu quero que Deus fale algo comigo, eu digo: Senhor, fale primeiro com minha esposa. E a gente começou para Nova Ceará-Mirim, debaixo de uma adaptação, porque os cultos lá ficou no sábado e a gente aqui na sede. Era quinta aqui, quarta lá, quinta aqui, sábado lá e domingo aqui. Vai pegando a visão aí, irmão. Quarta lá, quinta aqui, sábado lá, domingo aqui. E a gente aqui. E a gente vindo. Só que começou a ficar, o negócio começou a ficar bom lá. E começou a, não é, permita usar essa expressão, não é pesado de ruim não. É que começa a ficar, você dos lugares, sabe? Então você tem que focar. Você está aqui, irmão? E Deus começou a ministrar no meu coração: está na hora de ficar. Aí eu disse: o quê? Fala com ela. Porque ela estava no conforto aqui. Aqui estava bom. E o pastor sempre diz, né? Quando o ninho está confortável, a águia, ela joga os filhos para fora. Em alguns casos, quando ela vê que o filho não vai voar, ela dá o seu voo rasante e bota o filho nas costas. Mas ela joga para fora. Você está aqui? E quando foi um dia, ela disse: amor, está na hora da gente ficar aqui não? Eu disse: tá. Resolvi. Conversei com o pastor, está tudo certo, fui para lá. E a gente começou a ir, debaixo de uma obediência. Eu vou te falar uma coisa, irmão: nem sempre obedecer a Deus na sua alma ou na minha alma vai ser confortável. Mas a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmão: se Deus falou, se o criador da bateria diz que isso aqui é uma caixa, um chimbal, um prato e um tantã, é porque ele sabe que foi feito para isso. Esse é o nome correto. Se Deus nos criou para algo, querido, Ele sabe a finalidade, Ele sabe o propósito, Ele sabe o melhor para a minha vida e para a sua vida. Se estamos debaixo da vontade do Senhor, ali está o sucesso, ali está a bênção, ali tudo vai fluir. Você crê assim? E aí quando estávamos lá com toda fervor, aí o pastor chega mais uma vez: César, preciso de você em Ceará-Mirim. E eu relutei, fiz uma campanha com Laiane. Laiane conversava comigo e eu conversava com Laiane. Mas será que não dá certo juntar? E Laiane disse que falou mais de uma vez com o pastor. Mas querido,
e a gente teve que, em amor, em sabedoria, conversar com os irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. As duas igrejas estão de pé e funcionando. Eu estou admirado com a igreja de Ceará-Mirim. Porque fazer igual o pastor é muito fácil, querido. Ser pastor, quando a gente está debaixo da vontade do Pai, as coisas fluem naturalmente sem fazer esforço. Obedecer é melhor do que sacrificar. E eu fico imaginando Josué, como foi falado aqui, diante daquelas muralhas, e Deus disse: vocês vão rodear. E naturalmente, você olhar para isso, é você dizer assim: isso é loucura, né? Não se ganha guerra assim. Mas rodeie, dê as voltas. E um certo pregador disse assim, que talvez aqueles soldados em cima das muralhas olharam para aquele povo e disseram assim: tão doido, o que eles estão fazendo? Só que Josué estava lá. Estou debaixo de uma palavra, estou obedecendo ao comando que foi dado, o resto é com o papai. Só vou fazer o que foi pedido para mim fazer. Você está aqui, irmão? E por causa que eles obedeceram, as muralhas caíram. A Bíblia também fala de Jonas, um homem que não obedeceu à voz de Deus. Deus disse: vá para Nínive, e ele foi para Tarsis. E por causa da sua desobediência, veio juízo sobre ele. Ele foi lançado ao mar, um grande peixe o pegou, ele se arrependeu e foi jogado na cidade que ele deveria ter ido. Você está aqui? Você sabia que muitas vezes é melhor obedecer, mesmo que doa, mas lá na frente você vai colher o fruto daquilo que você decidiu obedecer ao Pai. Obedecer à sua liderança pode ser que seja pesado em algum momento ou duro. Quando ele dá um conselho, quando ele nos dá um conselho que muitas vezes nós achamos que não deveria ser daquela forma, mas ele tem a visão. Você está aqui? E muitas vezes a liderança faz: não é melhor assim não? É melhor dessa forma? E eu pergunto: o que é que custa obedecer? Se dá para obedecer, o que é que custa obedecer? O que é que custa acreditar no meu líder que estabeleceu uma gláusea como um braço direito, um braço esquerdo, o braço de cima, o braço de baixo? O que é que custa? O que é pesado nisso? O que é que é difícil nisso? Se Gláucia tem habilidade para fazer o que está fazendo de uma forma tão linda e maravilhosa, eu não vou fazer, nem botar as mãos onde eu não sei fazer. O seu irmão me pergunta assim: o que é que custa? Você está aqui, irmão? Sabe quem é a arenga, querido? Menino. Quando se junta Samuel, Ângelo, Maxwell e Mirella diz assim: é meu. Aí Samuel: é meu. Aí Ângelo: é meu. Aí Maxwell: é meu. É não, é sim. É não, é sim. É não, é sim. Aí o seu irmão diga assim: não arengue comigo não, irmão. Você está aqui, querido? Então, querido, obedecer muitas vezes não vai ser algo que vai trazer sentido. A razão muitas vezes não vai obedecer. Dá as voltas nas muralhas e obedece a voz de Deus, está tudo certo, irmão. Se a coisa está funcionando, se Deus estabeleceu algo no coração da liderança, se Deus pediu para você fazer algo, obedeça. Amém?
E quando a gente fala assim de homens de Deus, de pessoas que obedeceram, que ouviram, é porque nós acreditamos que Deus ainda fala com os homens de Deus, que Deus ainda usa pessoas, muitas vezes, querido, para trazer direção para a nossa vida, muitas vezes para nos dar norte. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu cheguei nesse ministério arrasado, triste, machucado. Eu estava contando por mim, até me emocionei ontem. Sabia nem muitas vezes o que fazer. E por causa que o meu líder hoje me aceitou, me colocou nos braços e disse assim: ó, pode vir para cá que eu acredito em você. Isso restaurou em mim o vigor. Isso restaurou em mim a vontade, aquilo que queima dentro de mim. Porque, irmão, quem tem um chamado não é impulsionado por suas vontades. Quem tem um chamado de Deus sabe o que queima por dentro. Não é algo muitas vezes, querido, que a gente quer fazer, não. Tem coisas que a gente não quer nem falar, porque como pastor a gente acaba sabendo de muita coisa, mas tem hora que Deus diz: diga, fale, e a gente tem que falar para a igreja, arriscando o irmão ficar chateadinho com o pastor. Mas fazer igual, irmão, é melhor entregar o recado. Você está aqui, irmão? Quando eu falo isso, eu falo em amor, sabe, irmãos? Que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Por isso que é falado aqui: honre sua liderança. Claro que nós entendemos que existem os exageros por aí. Claro que nós entendemos e observamos que existem pessoas que muitas vezes não estão liderando da forma. Mas aqui, irmão, você tem recebido uma palavra maravilhosa. Nós temos avançado na palavra do Senhor. Nós temos um líder, nós temos uma liderança maravilhosa que ama o Senhor, que ama a sua palavra. E eu acredito, amado, que cada vez mais que nós obedecermos aquilo que o Senhor tem dado para nós como unção, como igreja, como corpo, cada vez mais nós iremos fluir, cada um no seu chamado, cada um naquilo que Deus confiou, naquilo que Deus estabeleceu. E o reino de Deus vai avançar. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 21. Quando se diz assim: irmão, não fura a fila, então não fura a fila. Versículo 28. Diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu eles. Jesus lhe disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Então glória a Deus aí, irmão. Jesus estava diante de religiosos que estavam questionando Jesus, aqueles que achavam que tinham os direitos diante de Deus, aqueles que achavam os melhores diante de Deus. E Jesus contou aqui essa parábola, essa história para ele. Olha, o pai chegou e disse para um para trabalhar. Ele disse que não ia, mas se arrependeu e foi. O outro disse: eu vou, pai, mas não foi. Isso aqui me mostrou uma lição. Isso aqui me mostrou algo tipo assim: filho, não adianta só falar, tem que fazer. Você está aqui, irmão?
Não adianta só eu dizer para o meu pastor que eu faço. Estou com você, pastor. Não abro. Estou aqui, conte comigo. Filho, tu pode vir para o acampamento? Vou não. Trabalhar. Você sabia que tem pessoas que amam tanto o Senhor, que vem para o acampamento, vai trabalhar, volta para o acampamento, vai trabalhar e volta para o acampamento. E tem um, por causa que trabalha um dia, dá desculpa para não vir para o acampamento. Você está aqui? E Deus está dizendo lá, com certeza, vai para o acampamento, vai, obedece. E às vezes, né, eu conversando com o pastor antes de vir, né, pastor, e a gente entende que pessoas não vão vir, tem pessoas que não vai vir, tem pessoas que não têm a mesma pegada que a gente tem, e está tudo certo. Tem pessoas que não têm o mesmo envolvimento, porque irmão, desde que eu gaguejei agora, desde que eu estou dentro de igreja, irmão, meu local nesse período é em acampamento. Aí eu vou fazer igual o pastor, para onde é que eu vou? Para onde eu irei? Você está aqui, irmão? Tem não, irmão. Aí não, querido, aquele texto ainda funciona. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você se preocupa por causa de trabalho, disso, daquilo, outro, a gente não prospera. Você está aqui, irmão? Mas quando eu boto o reino de Deus em primeiro lugar, aí Deus cuida de mim. Você está aqui, irmão? Então, a atitude, sempre diante de Jesus, falou mais alto do que as palavras. O fazer, o obedecer, e muitas vezes não vai ser tão fácil. E aqui eu entro na outra parte da submissão, porque obedecer é você seguir um comando. Submissão diz respeito à honra, valorização. E eu entendo que quando você é submisso é mais fácil obedecer, porque alguém pode obedecer e não ser submisso, e alguém pode submeter e não obedecer. Quando você obedece um comando, mas vai de cara feia, entronchado, tinha outra pessoa para fazer não? O pastor só olha para mim, graças a Deus que ele está olhando para você. Que bênção que ele está ali vendo. Uma vez o pastor chegou para mim e corrigiu, viu, irmão? E eu não gostei não, minha alma. Mas ele em amor falou. Não vou dizer para vocês o que foi não. Cara curioso, não foi? Mas amado, eu fiquei, sabe, Santa Laiane sabe. E eu pensei, porque na minha alma queria dizer assim, mas eu não é culpa minha. Mas era culpa minha, irmão. E eu vou dizer, quem tem que se organizar para chegar cedo nos cantos sou eu. Não é não, meu pastor? Você está aqui? Aí eu ouvi falar que Bud dizia assim, Bud, né? Quem é guiado pelo Espírito não chega atrasado em canto nenhum, irmão. Você está aqui? Aí a minha alma querendo dar desculpas, porque sempre vai ser o quê? Desculpa. Aí não foi por causa do pneu do carro que furou. Por que não veio mais cedo prevendo o imprevisto? Prevendo o trânsito que pode acontecer. Dá glória a Deus aí, irmão. Ai, porque a minha esposa tem os filhos, tem por que você não ajuda a arrumar os meninos? Para chegar mais cedo? Irmão, não tem desculpa, sempre tem uma saída. Melhor obedecer do que sacrificar. Você está aqui, irmão? Nós precisamos entender, amados,
que não é o falar, é o fazer. E pode ter certeza, quando nossa liderança fala algo, querido, que nos corrige, não é para o nosso mal, para o nosso crescimento. Quando quando Deus nos corrige por meio da nossa liderança, que às vezes, querida, Deus não falou comigo, é você que não está ouvindo Deus. Peraí, deixa eu corrigir, a gente que não está ouvindo Deus. Porque às vezes nós queremos botar a culpa em tudo, menos em nós. Mas amados, quando você tem um coração submisso diante de Deus, Deus diz para mim e para você assim: construa uma arca de tantos tamanhos, porque vai chover. Vai passar 100 anos, vão zombar de você, mas você está segurado na palavra. Deus falou, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Se uma palavra foi liberada para a sua vida profeticamente, querido, Deus falou, vai acontecer. Obedeça, seja submisso, creia, pegue firme, pegue junto. A gente sempre fala, estamos juntos, e estamos juntos mesmo no reino. Então tudo que Deus falou ao nosso respeito, querido, vai acontecer para as nossas vidas. Você crê assim? Jesus foi obediente, e em um momento Jesus estava em agonia, e mesmo em agonia ele disse: Senhor, meu Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Muitas vezes, queridos, vai ser doloroso, mas deixa a vontade do Senhor se cumprir na sua vida. E é melhor porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele sabe o melhor para a minha vida e para a sua vida. Então descansa. Porque às vezes a gente, tem aqui na minha ministração, às vezes a gente quer dar o nosso jeitinho, o jeitinho brasileiro. Mas antes da gente ser brasileiro, a gente é cristão. Você está aqui, irmão? Não, eu vou ficar por aqui, desdobando na administração, que é para ficar ali, pega uma vassoura. Não, mas a hora de varrer já tem as pessoas, já varreu. O local de estar é aqui. Amém, querido? Aí o diácono pediu para você entrar. E diácono é chato demais. Mas ele não é o diácono da igreja? O pastor não deu autoridade para ele zelar, organizar as coisas? O que é que custa submeter o diácono que está pedindo algo para os diáconos? Estão gostando dos diáconos. Aí o diácono pede para você estacionar o carro aqui. Aí você, não, vou botar aqui. O que é que custa? O diácono sabe, já foi orientado como fazer. Irmão, se nós tivermos esse princípio, sabe que nós temos que treinar os nossos filhos a obedecer e a submeter. Os mais velhos, aos pais, porque senão estaremos ensinando ou formando pessoas insubmissas e desobedientes. Você lembra que antigamente os professores, graças a Deus, mas os professores antigamente tinham uma palmatória na mão, né? Alguém pegou isso aqui? Alguém? Irmão, vamos embora? Queridos, vou falar uma coisa para vocês. Existe princípio na palavra, a Bíblia diz: corrige o teu filho com a vara. Presta atenção, calma, irmão, calma. Para que você não sofra vergonha. Vou te dizer uma coisa: o meu pai tinha um facão que fez uma faca que fez uma bainha bem grande. E ele disse: isso aqui é para quem desobedecer. A bainha, irmão, calma. Não é o facão nem a faca. Mas a gente temia a bainha na mão dele. Mas a gente
deixa eu te dizer uma coisa, a gente temia mais a zoada do caminhão do que a bainha. Quando a gente escutava uma zoada de um Chevrolet 72, Davi já está rindo ali, apanhou que só, Davi. Minha mãe disse para meu pai: Damião, dê um jeito nesses meninos, porque eles só querem viver, não sei se é da época de vocês, no videogame. Abri um videogame lá na rua, na época não tinha celular desse tripelama, né? Meu irmão, quando foi um dia, lá vem um caminhão, e os meninos já sabiam, lá vem teu pai. A gente pulou atrás do balcão, e ele passou. Ele sempre chegava um horário, mas nesse dia ele veio mais cedo. E ele parou o caminhão e ficou parado dentro do caminhão, olhando pelo retrovisor, porque ele disse: eu vou pegar. E quando os meninos disseram assim, ele já entrou. E a nossa casa lá é de uma rua e até a rua de trás, porque a ideia da gente era o quê? Quando ele entrar, a gente corria e entrava astros. Mas ele ficou dentro do caminhão, olhando pelo retrovisor, e quando a gente saiu correndo, ele abriu a porta e ficou olhando para nós. Eu não sei se Davi continuou correndo, não sei, eu não lembro mais de nada, irmão. Eu sei que a gente foi para casa e conheceu mais uma vez a dor da bainha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não deixei de amar o meu pai por isso. Não deixei de respeitar o meu pai por isso. Se meu pai disser assim hoje: filho, vem aqui em casa, quero falar com você, o meu coração se alegra com isso. É como se ele me valorizasse. É o meu pai. Quando o meu pai espiritual diz assim: César, eu quero falar, meu coração fica Eu não sei se você tem isso, querido, mas deixa eu te dizer uma coisa: quando existe honra, existe valorização, existe submissão. E talvez a gente não consiga nem cumprir tudo, mas quando você não cumpre, você fica dolorido por dentro. Princípios precisa ser seguido, princípios da palavra. Os grandes homens de Deus, Jesus esvaziou-se de toda a sua glória e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vou me tornar como eles, vou morrer por eles, vai doer, eu vou para o inferno por causa deles, mas por causa que foi obediente, por causa que submeteu. Lá em Hebreus está escrito: ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Somos nós aqui hoje. A obediência, a submissão traz para mim e para você, queridos, realizações de promessa. E sempre saiba, Deus vai usar pessoas para mim e para você. Nunca pense que não, Deus tem que falar comigo. Ele fala, e muitas vezes Ele vai usar o irmão que está do seu lado, a maioria das vezes a sua liderança. Deus fala conosco através de uma pregação. Deus fala conosco através de uma conversa. Obedeça, não faça como Jonas. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você está aqui? Eu queria só citar algo, e uma história que está em 2 Samuel capítulo 9, do 1 ao 13, que é o rei Davi mandando procurar alguém sobre a família de Saul, que é Mefibosete. Tem alguém porventura ainda, alguém da família de Saul? E mandou chamar Mefibosete. E Mefibosete, quando chegou, que entrou, ele se prostrou e se ajoelhou.
E Davi disse para ele: olha, qual é o seu nome? Aí ele disse quem era. Ainda era da família de Saul, filho de Jontas, né? E Davi foi e honrou aquele homem, né, Mefibosete, por causa de Saul. Honra. Deu terras, abençoou a vida daquele homem, por causa de outra pessoa. Sabia que Deus, querido, por causa da sua obediência, da nossa obediência, da nossa submissão a Deus, a sua palavra, a uma visão, vai trazer benefício até para a sua descendência, bênção para os seus filhos, bênção para a sua geração, por causa que nós estamos seguindo uma direção de Deus. Foi pregado aqui: se tem uma visão, já tem a provisão. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, está escrito que toda alma esteja sujeita às autoridades, porque não existe autoridade que não foi constituída por Deus. Então nós precisamos entender que mesmo na nova aliança, tendo o Espírito Santo habitando dentro de nós, tendo a palavra revelada, mas Deus ainda levanta homens e mulheres sobre as nossas vidas, para respeitarmos a unção, para valorizarmos, para honrarmos. E isso não é babação, isso é honra, isso é valorização. E o pastor sempre diz: fica perto, porque quem não está perto não conhece, não desfruta, e acaba olhando para quem está perto e começa a ficar com quem? Chateadinho. Diga: não é o meu caso. Graças a Deus, amém, queridos? Nós precisamos entender que nós estamos avançando em algo superior àquilo que é tão pequeno muitas vezes, e faz com que algumas pessoas se desviem do caminho ou percam o foco, que é o crescimento do reino de Deus nessa terra. É superior, o propósito é superior, a visão é superior. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para todos nós aqui hoje: não vamos perder mais tempo com picuinha, não, com historinha. Falaram de mim, irmão, ama, dá beijo. Aí disseram isso e isso de mim. Pratica o amor, é hora de praticar o amor. Está tudo certo. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Pá. Não é porque isso, aquilo, outro. Não. Chegou a hora da gente crescer mais. Aleluia. E assim, queridos, quando eu entendo a honra, a submissão, então vai ficar mais fácil obedecer. Eu vou dar um exemplo para me encerrar. Ontem eu fiquei como oficial, quer dizer, hoje, já comecei ontem. E a gente ficou até tarde, assim, organizando algumas coisas ali. E as meninas lavaram o banheiro. Vou citar o nome delas: Aisha e Adele. E elas estavam lavando o banheiro, e elas confundiram com a outra menina, que elas acharam que as meninas tinham limpado o outro banheiro de lá. E elas fizeram o serviço delas: pastor, terminamos, e entregou, e está tudo certo, tudo certo. Marília foi tomar banho e voltou e disse: amor, aqueles banheiros ali não foram limpos? Aí eu disse: já foram limpos, não está limpo não? Ela fez: não. Eu disse: então eu acho que as meninas confundiram. Peguei o telefone do Samuel, aí ligou para ela, Samuel de Mila. Eu disse: aquele banheiro lá, eles não foram lavados, mas vocês podem acordar amanhã cedinho e vocês podem
lavar. A resposta dela não foi assim: tá certo, pastor, amanhã de manhã eu vou lavar. Não foi assim: não, pastor, a gente vai lavar agora. Senão não precisa, ela já tinha tomado banho, irmão. Não precisa. Não, pastor, a gente vai lavar agora porque é melhor para a gente, não sei o que e tal. Não, a gente vai. Elas vieram, querido, fizeram, lavaram, entregaram e ainda estão servindo hoje. Acordaram logo cedo. Porque estão obedecendo a um comando que foi dado aqui, que foi passado. Isso não é uma coisa que eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu vou fazer por causa que eu tenho que fazer para o Senhor. Você pode ficar de pé nesse ambiente em nome de Jesus.